Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos meus amigos, às minhas amigas, aos empresários de uma maneira geral, aos dirigentes das FCDL de todo o Brasil e da Federação das CDLs do Rio Grande do Norte. Esse é o podcast número 86, dia 1º de fevereiro de 2023, e aí você já vê que entramos no segundo mês do ano corrente. Santo do dia, Santa Brígida de Kildare. Ela lembrava as pessoas de Nossa Senhora pela sua gentileza e caridade, e chamavam de Maria Irlandesa. Alguns anos depois da chegada de São Patrício à Irlanda, cerca do ano 450, nasceu uma menina chamada Brígida. Seu pai, um nobre irlandês chamado D'Artagnan, e sua mãe chamava de Broca, e ambos foram convertidos por São Patrício. Ela foi convertida como cristã em 468, mas ela foi inspirada pela pregação de São Patrício desde a mais tenra idade. As notícias de economia da semana. A prova de vida automática do INSS passa a ser abolida. Comprovação poderá ser feita por meio de cruzamento de dados, como declaração de imposto de renda, entendimento em rede pública. O Instituto Nacional de Seguridade Social regulamentou as regras da prova de vida anual automática dos aposentados e pensionistas. A partir de agora, os segurados não precisarão mais ir aos bancos para fazer o cadastramento. O recenseamento será feito por meio de cruzamento de dados que constam dos cadastros próprios do governo e de seus parceiros, como declaração de imposto de renda, contratação de crédito consignado, atendimento ao sistema público de saúde, incluindo vacinação e etc. De acordo com as novas normas, o INSS receberá esses dados de órgãos parceiros e vai compará-los com as informações que já dispõe para prover aposentados e pensionistas do órgão. Cerca de 17 milhões de beneficiários estão livres daquele atendimento que era feito através de banco, muitas vezes atropelado com filas e pessoas com saúde não muito boa condição, e as filas para formar essas informações ao governo federal. Uma boa iniciativa. Uma crise ao sistema de saúde Apvida leva a antecipar a integração com 7 milhões e 7 mil usuários dos planos de saúde e dental. A Apvida foi a primeira companhia do setor a ter projeções revisadas. A crise que afeta o setor de saúde fez com que a Apvida mudasse a sua rota de planejada na fusão com a Notre Dame Intermédica, quando o negócio foi anunciado em 2020. A estratégia era as operações de plano de saúde continuassem atuando de forma independente, cada qual em sua respectiva praça, promovendo inclusive novas aquisições. Porém, a combinação da taxa Selic, saindo de 2% para quase 14% em 2 anos, e a pandemia, os custos médicos nas alturas foi o mais forte. Decidiu, então, a Apvida antecipar a integração para capturar antes de sinergias e amortecer os impactos negativos do momento. Foi uma decisão acertada, disse Jorge Pinheiro, presidente do Grupo Apvida. Nesse contexto, ele falou ao podcast do Grupo Estado de São Paulo e disse que a iniciativa, no contexto geral, visa fazer com que haja um melhor compliance entre Notre Dame e Apvida. O Apvida, na nossa região, é um dos principais planos de saúde que protege os seus beneficiários. Hoje, dia 1º de fevereiro, serão escolhidos, com a posse dos novos deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e os senadores da República, serão escolhidos os presidentes das casas congressuais. Na Câmara tem-se como certo a eleição de Arthur Lira, alagoano, do PP, para recondução à presidência da mesa da casa. Já no Senado Federal, embora haja uma disputa, o favorito é Rodrigo Pacheco, do PSD, de Minas Gerais. E o nosso conterrâneo Rogério Marinho, depois de fazer brilhante trabalho no Ministério do Desenvolvimento Regional no governo de Bolsonaro, disputa, eleito senador pelo Rio Grande do Norte, esse cargo, com vantagem na contagem numérica para o senador Rodrigo Pacheco. Portanto, à tarde haverá a posse e a eleição
dos novos dirigentes do Congresso Nacional. 30 dias já se passaram, 31 dias da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos governadores dos estados e do Distrito Federal. E agora é um novo Congresso, um Senado renovado em 1/3 e na Câmara com uma grande renovação que toma posse para assumir os destinos do Legislativo brasileiro. Aguardemos deles, conjuntamente, Executivo, Judiciário e Legislativo, obras estruturantes do governo federal com apoio do Congresso e da Justiça em favor do povo e da nação brasileiros. A dívida pública fecha 2022 com 73,5% do PIB nacional. É o menor patamar em 5 anos da dívida bruta do governo federal. É uma referência para avaliações por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do país. A dívida pública brasileira fechou o ano passado no menor patamar desde o ano 2016, após apresentar trajetória descendente ao longo de todo o ano. Dados divulgados nesta segunda-feira, dia 30, pelo Banco Central do Brasil, a dívida bruta do governo federal alcançou 7,224 trilhões de reais em dezembro do ano passado, o que se representa 73,5% do Produto Interno Bruto, PIB, toda a riqueza que se produz no Brasil, na indústria, na agricultura, nos serviços. No fim de 2016, essa dívida era de 69%. Até novembro de 2022, a dívida bruta estava em 74,5% do PIB. Já no fim de 2021, o percentual era de 78,3%. O pico da série da dívida bruta foi alcançado em outubro de 2020, 87,60% do PIB, em virtude das medidas fiscais adotadas no início da pandemia da Covid-19. No melhor momento da série, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5%. Portanto, já se vão quase 10 anos. A dívida bruta do governo geral, que abrange o governo federal, os governos estaduais, municípios, excluindo o Banco Central e as empresas estatais, é uma das referências para o país na avaliação por parte das agências globais de classificação de risco. O país, portanto, começa a melhorar. O abono do PIS e PASEP 2023 começa a ser pago em fevereiro, a partir de hoje. Veja, portanto, o calendário de pagamento salarial para 2023, relativo ao ano base 2021. Começam no dia 15 de fevereiro os trabalhadores do setor privado, PIS. Receberão de acordo com o mês de nascimento e quanto aos servidores públicos são contemplados conforme o último dígito do número de inscrição no PASEP. O valor será de até R$ 1.302, equivalente ao salário mínimo em vigor. Os pagamentos do abono 2023 serão feitos a partir do dia 15 de fevereiro. Os primeiros receberão os nascidos em janeiro e fevereiro e os servidores com numeração pelo PASEP com final 0. No caso do PIS, do setor privado, o pagamento é feito pela Caixa e do PASEP é feito pelo Banco do Brasil. Portanto, aproveite a oportunidade e o seu abono. O Copom está reunido ontem e hoje. E no final do dia de hoje, 1º de fevereiro, será divulgada a nova taxa Selic do Banco Central do Brasil, a taxa referencial para o sistema bancário brasileiro. A avaliação dos analistas e economistas ouvidos e dos bancos é de que será mantida a taxa de 13,75% da Selic, que é o sistema de liquidação e custódia do Banco Central do Brasil. Esses juros altos, é verdade, estão impactando o crescimento da economia nacional. E tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto o seu ministro Fernando Haddad da Fazenda já procuram meios de fazer com que na próxima reunião do Copom, daqui a 45 dias, haja uma redução na taxa Selic. Mas a previsão é que hoje essa taxa seja mantida. O Brasil fechou 431 mil vagas de trabalho com a carteira assinada em dezembro de 2022, mas abriu 2 milhões no ano de 2022, de janeiro a dezembro. No mês de dezembro, foram registradas 1.382.923 admissões, contra 1.813.934 desligamentos
em 2022, ano todo, de janeiro a dezembro, houve 22.648.395 contratações contra 20.610.430 demissões. Portanto, um superávit no emprego, e o mercado de trabalho brasileiro registrou um fechamento líquido positivo de 431.011 vagas, o que é favorável e faz fé de que a economia brasileira, a passo lento, volta a crescer. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, que divulgou ontem, através do Ministério do Trabalho. O resultado de dezembro, abaixo da estimativa mediana da instituição financeira, gestora, com os recursos consultados para a época natalina, onde há um emprego temporário. Daí essa defasagem de em dezembro ter havido mais desemprego do que emprego. A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou ontem, dia 31, aos 113.450 pontos, subindo 1,03% no dia. No mês, 2,5% no mês de janeiro, 2,5% de subida da Bolsa de Valores. Já o dólar americano, cotado a R$ 5,07, uma das suas menores cotações no ano de 2023. Bom dia e até a próxima semana com um novo podcast.